Vamos ler no Evangelho de Marcos, o capítulo de número 12. Vamos ler a partir do versículo 28 até o versículo 34. Marcos, capítulo 12, a partir do versículo de número 28 até o versículo 34. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Até aqui, meus irmãos. Uma das coisas mais notáveis que nós podemos observar no dia a dia é como muitas coisas que começam aparentemente de um jeito ruim, chegam a bom termo, chegam a uma boa conclusão e acabam sendo transformadas em boas. Especialmente, diz a Escritura Sagrada, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quando nós lemos os Evangelhos, nós vemos como isto repetidamente acontece na vida do próprio Senhor Jesus e, consequentemente, na vida daqueles que seguem a Jesus também. Nós temos lido vários episódios nos Evangelhos, meus irmãos, em que algumas pessoas, a liderança religiosa de Jerusalém especialmente, muitas vezes eles vêm ao Senhor com o propósito de causar-lhe algum mal, através de perguntas astutas, através de armadilhas intelectuais. Eles desejam difamar Jesus, desqualificá-lo diante das outras pessoas, desejam de alguma forma demonstrar que a doutrina de Jesus não era uma doutrina segundo Deus. E por isso nós lemos que, especialmente na última semana que ele esteve em Jerusalém, antes de morrer na cruz pelos nossos pecados, essa agressividade da parte dos escribas e fariseus, ela se tornou mais acirrada. A gente já viu aqui no texto de Mateus, capítulo 12, e capítulo 11 também, como os conflitos foram crescendo cada vez mais, de tal forma que culminaram na crucificação do nosso Senhor. Mas, ao mesmo tempo em que nós observamos essas pessoas procurando fazer o mal para Jesus, colocá-lo em alguma armadilha, Jesus, ele sempre dá uma resposta de sabedoria. E uma sabedoria tão grande que se torna uma orientação para o povo de Deus através de todos os séculos. Então, quando nós lemos a respeito dos conflitos entre Jesus, ou antes entre os fariseus e Jesus, a resposta que Jesus dá é sempre tão acertada que ela vem fazer parte da palavra eterna, que é dada a nós. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos mais um exemplo disso.
Chega-se a Jesus um escriba. Na verdade, de acordo com Mateus, era um grupo de escribas, dos quais esse daqui, que fala com Jesus, estava apenas representando. Ele se aproxima de Jesus e pergunta, Senhor, qual é o principal mandamento? E Jesus, como sempre fazia, responde de acordo com as Escrituras Sagradas. Aqui Jesus ele cita, lá no capítulo 6 do livro de Deuteronômio, dizendo assim, ouve Israel, esse é o principal, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Mas logo em seguida Jesus, ele adiciona, ele acrescenta um outro texto, que não está em Deuteronômio, está lá em Levítico capítulo 19. Versículo 18, dizendo assim, e o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamentos maiores do que estes aqui. Pois existe uma correspondência, quando a gente leu lá na primeira carta de João, existe uma correspondência entre amor a Deus e amor ao seu próximo. O apóstolo João escreveu assim, se você diz que ama ao seu irmão, a quem você vê, se você diz que você não ama a seu irmão, a quem você vê, como poderá amar a Deus, a quem não vê? Porque Deus é amor, e nisto nós conhecemos que o Espírito de Deus está em nós, quando nós amamos os nossos irmãos. E se não amamos, continua o apóstolo João, estamos apenas mentindo, estamos apenas falando que nós conhecemos a Deus. E é por isso, então, meus irmãos, que este escriba aqui, admirado, diante da resposta de Jesus, ele diz assim, muito bem, mestre, é com verdade que disseste que este é o único, e não há outro mandamento senão este, o de amar a Deus de todo o coração, de entendimento e força, e amar ao próximo como a si mesmo, é muito melhor do que sacrifícios e holocaustos. Aquele escriba havia entendido a essência da religião que o Senhor havia dado ao seu povo. Ele sabia que os grandes mandamentos são esses dois aqui. E Jesus, então, vendo que o escriba respondeu sabiamente, declarou para ele, você não está longe do reino de Deus. O texto conclui dizendo que ninguém mais ousava fazer pergunta alguma a Jesus, diante de toda a sabedoria com a qual ele foi respondendo a todos naquele dia. E desde já, meus irmãos, nós notamos uma coisa nas palavras de Jesus aqui. Quando ele diz para o escriba, não estais longe do reino de Deus, significa que saber a vontade de Deus é uma coisa, e fazer é outra. Porque, embora esse homem soubesse qual era o grande mandamento, ele não cumpria. Ele ainda não estava dentro do reino de Deus. Mas eu quero destacar para a nossa meditação desta noite, deixando de lado alguns instantes este conceito, eu gostaria de concentrar a nossa atenção no grande mandamento, que são, na realidade, um só, esses dois são dois aspectos de um só, o grande mandamento conforme Jesus nos ensina aqui. Primeiramente, o mandamento de amar. Certa ocasião, o Senhor Jesus disse assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse, você se lembra do restante, este é o que me ama. Mas muitas vezes, meus irmãos, as pessoas, eu tenho visto, interpretam meio que erroneamente este mandamento. Jesus diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E as pessoas pensam mais ou menos assim, bom, então amar a Deus não é basicamente o nosso sentimento em relação a Deus, mas acima de tudo é nós obedecermos ao que a Escritura diz. E daí, então, algumas pessoas na busca de fazer isso,
acabam se tornando apenas pessoas como esse escriba aqui, pessoas religiosas e que exteriormente parece que estão guardando os mandamentos de Deus. Quando Deus diz alguma coisa na sua palavra, então a pessoa faz aquilo exteriormente, algo muito simples, né? Estivemos meditando nisso pela manhã. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então uma pessoa diz mais ou menos assim: bom, amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Entreguei o meu dízimo, já está resolvido. Amar a Deus é comparecer na sua casa aos domingos. Então, já fui na casa do Senhor, está resolvido. Embora essas coisas sejam muito importantes, elas fazem parte da nossa vida com Deus. Amar a Deus não é apenas guardar aquilo que é externo. Por exemplo, vamos supor que um soldado esteja servindo lá no seu, eu não sei como é que se chamam no seu quartel, e o comandante está mandando ele fazer alguma coisa, ele não está querendo fazer, mas ele é obrigado a fazer. Por quê? Porque ele tem um oficial que está acima dele. Então, às vezes, ele pode até fazer aquilo que é externo, fazer aquilo que o oficial está mandando, mas no seu coração, o que ele gostaria de fazer era outra coisa. No seu coração, ele não está com os melhores sentimentos em relação ao seu superior. Ou como na parábola do filho pródigo, você se lembra o que foi que o filho mais velho falou para o pai, quando chega o mais novo em casa? O mais velho diz assim: pai, eu trabalho para o Senhor há tantos anos, como um escravo, esse é o sentido da palavra, eu te sirvo há tantos anos, e o que o Senhor me deu? O Senhor não me deu nada. E o pai responde: mas meu filho, tudo que é meu é teu. Veja o que eu quero dizer. Às vezes uma pessoa, ela pode estar fazendo as coisas certas, mas com o espírito errado. Então, Deus diz aqui: amarás a Deus. E o que consiste em amar aqui, então? Eu gostaria de sugerir, ou de ler com vocês, dois textos, um do Antigo e outro do Novo Testamento, e que indicam para nós o rumo que Deus quer que nós tomemos, quando nós dizemos assim: eu amo a Deus. O primeiro está em Isaías capítulo 43, versículos 3 a 5. Ali Deus está falando a respeito do amor que Ele tem para com a sua antiga igreja, o povo de Israel. Isaías 43, versículos 3 a 5, está escrito assim: porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e a ajuntarei desde o Ocidente. Aqui, através do profeta Isaías, Deus está fazendo uma promessa ao povo dele que estava no cativeiro da Babilônia. E Deus diz que vai trazer aquele povo de volta, vai congregar o seu povo de todas as terras pelas quais o povo dele foi espalhado. Agora, no meio disso tudo, Deus diz a importância que Israel tinha aos olhos dele. Visto que foste, versículo 4, precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, e por causa do amor que eu tenho por você, eu serei capaz de dar povos por sua vida, por você. Eu vou dar povos pela tua vida. E Deus acrescenta: então não tenha medo, porque eu sou contigo. Eu estou com você onde quer que você estiver. Agora, o que eu quero destacar, meus irmãos, dessas palavras todas que Deus diz aqui a Israel, quando Deus diz assim: eu te amei, Ele diz: você foi precioso aos meus olhos. Você foi digno de honra aos meus olhos. Isso é amor. É quando você, por assim dizer, olha para Deus e você no seu coração pensa naquilo que Deus está falando aqui. O Senhor, meu Deus, é o único Senhor. Ele é o primeiro na minha vida. Não há outro Salvador. Ele é aquele a quem eu dou mais importância sobre todos os seres que existem. Um outro lugar onde esse mesmo conceito de valorizar aparece
Agora eu quero citar o Novo Testamento. Marcos capítulo 1, versículo de número 11. E ali então, numa cena muito parecida com esta, Deus falando com o seu escolhido, o Senhor Deus diz assim, está escrito assim no Evangelho: então foi ouvida uma voz dos céus: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. O que é amor aqui nesse texto? É ter prazer, é se deleitar, é gostar de. Veja, eu não estou dizendo que a guarda dos mandamentos não é importante, é claro que é. Mas acima de tudo, o que Deus quer? Ele quer aquilo que vai lá dentro de nós. Ele quer ser o primeiro nas nossas afeições, nos nossos sentimentos. Amar a Deus é reconhecer o valor que Deus tem aos nossos olhos. É ter prazer em Deus, é deleitar-se em Deus, é alegrar-se nele, é servir a Deus de todo o nosso coração. E amar ao próximo, o que vem a ser então? É nutrir para com o próximo o mesmo sentimento de valorização. O apóstolo Paulo, falando a respeito disso, ele escreve, por exemplo: meus irmãos, sejam cheios de entranháveis afetos de misericórdia uns pelos outros. Amem uns aos outros. É ter com relação ao próximo as mesmas boas disposições de coração que nós temos para conosco mesmos. Então, primeiramente, isso é amor. Segundo, com que intensidade nós devemos amar? Como é que Jesus responde aqui a pergunta desse homem? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não existe outro. De outra maneira, não tenha outro Deus. Não adore Deus e juntamente com Ele, não adore outras pessoas, outros deuses. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Isto é, com tudo que você é, com tudo que você tem, ame ao Senhor. Enquanto meditava essa semana nesse texto, eu pensei assim: vamos supor que eu chegasse para a Terezinha, que a Terezinha perguntasse assim para mim: Plínio, você me ama? E eu dissesse: eu amo. E aí ela me perguntasse assim: e quanto que você me ama? E eu respondesse assim: olha, Tequinha, eu te amo de quase todo o meu coração. Já pensou se o teu marido falasse isso para você, irmã? Eu te amo de quase todo o meu coração. Que conclusão que você iria chegar? Ele não me ama. Tem alguém na frente. Tem alguém no caminho. Amor requer o envolvimento inteiro, integral da pessoa. E é por isso que a Escritura diz: ame o Senhor teu Deus de todos os teus sentimentos. É claro que aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus, nem a Escritura Sagrada, está fazendo assim uma divisão nas várias partes das quais é composta a nossa alma, né? O homem é coração, o homem é cérebro, é sentimento, é intelecto. Não, mas ele está aqui querendo se referir a tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos em nosso interior. E coração aqui, então, aponta para os nossos sentimentos. Isto é, com todo o teu sentimento. Não ame Deus em pouca medida. Depois ele também continua dizendo: ame a Deus com toda a tua alma. E a palavra alma aqui, a melhor tradução para essa palavra, é porque ela pode ser traduzida de 2 ou 3 formas, é a palavra vida aqui. Ame a Deus com toda a tua vida. Depois ele prossegue dizendo: ame a Deus com todo o teu entendimento. Quer dizer, além dos teus afetos, além da tua consagração de vida, use a sua mente para amar a Deus. Use a sua mente para conhecer mais a Deus, para crescer na sua percepção de quem Ele é, de amá-lo cada vez mais. E é claro, meus irmãos, para você amar uma pessoa, é claro que você precisa pensar nela, não é?
Quanto mais você admira as qualidades de alguém, quanto mais você contempla as qualidades dessa pessoa, mais você irá amar essa pessoa. Os irmãos me perdoem por mais uma vez usar essa ilustração, né? Eu estou pensando aqui na Terezinha, estou vendo a Terezinha ali, né? E assim, eu me lembro de quando nós começamos a namorar. Ela morava lá em Manaus e eu tive que vir para São Paulo um tempo. Meus irmãos, quando eu tomava um ônibus, a Terezinha estava sentada do meu lado no ônibus, no meu coração. Quando eu estava no metrô, a Terezinha estava junto. Quando eu estava andando em qualquer lugar, eu estava explicando para a Terezinha como é que é São Paulo. Entende o que eu quero dizer? Amar a Deus significa andar na presença de Deus. Ele é o primeiro. Ele é o prazer do coração de uma pessoa. Essa pessoa vive enamorada de Deus. Essa pessoa tem Deus no seu pensamento em todo o tempo. Não há outro bem maior no céu, nem na terra, para essa pessoa. É claro que quando você ama a Deus desse jeito, veja, o mandamento continua, não é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso não significa que você excluirá do seu coração as demais pessoas, mas é que Deus ocupa a totalidade da tua vida. Que Deus é o grande afeto de todo o teu ser. Quando você diz, eu amo a Deus de toda a minha vida, o que você quer dizer é, cada pedacinho da minha vida, cada momento da minha vida é consagrado ao Senhor. Como é que nós cantamos agora há pouco? Tudo o que sou, tudo o que tenho, Senhor, ofereço a minha vida a Ti. É tudo para o Senhor. O Senhor é digno de tudo. Então, amar a Deus é dedicar-se, é concentrar-se em conhecer a Deus e viver com Ele cada vez mais profundamente. Ou parafraseando a frase de Isaías, é dizer para Deus, Senhor, Tu és precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu Te amei. Mas o segundo aspecto é, ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu quero te perguntar, qual é o valor que você dá para si mesmo? Você se ama? Eu acho que não precisa ter esse mandamento na palavra de Deus, porque nós amarmos a nós mesmos é a coisa mais natural do mundo. Quem veio aqui hoje e não se olhou no espelho para pentear o cabelo? Aconteceu isso com algum de vocês? Talvez algum que não tenha cabelo, né? Mas isso é porque alguns estavam olhando para mim dando uma risadinha, então eu percebi logo, né? Mas quando você vai sair, por exemplo, você se olha no espelho e você cuida de você, não é? Você fala, não, hoje eu estou com raiva de mim mesmo, hoje eu não vou comer porque eu quero me matar. É isso que você faz? É claro que não. Você ama a si mesmo, você cuida de você, você quer o teu bem-estar. E a palavra de Deus, então, diz que você precisa amar o teu próximo da mesma maneira como você ama a si mesmo. Certa ocasião, um homem perguntou para Jesus, mas quem é o meu próximo? Como se ele não soubesse, não é? E Jesus contou a história do samaritano, daquele homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, e ali no caminho ele viu um homem caído, tinha sido assaltado, tinha sido maltratado, ele vai ali e cuida daquele homem. Quem é o meu próximo? Meu próximo é aquela pessoa que me serve lá na padaria, quando eu vou comprar o pãozinho de manhã. Meu próximo é a pessoa que senta do lado no ônibus. É o camarada que para do teu lado no semáforo, no outro carro. O teu próximo é a pessoa que mora na casa em frente à sua. É o camarada que te serve no posto de gasolina. O teu próximo é aquele que bate à sua porta e pede um prato de comida. O teu próximo é a tua esposa dentro de casa, os teus filhos ao redor da mesa. Teu próximo são os parentes, são os familiares. Teu próximo é o homem que passa fazendo barulho. Teu próximo é aquele que senta do teu lado na igreja. Aquele com quem você adora a Deus todos os domingos. Em outras palavras, o teu próximo é todo aquele que está perto.
até aquele que é alcoólatra, até aquele que é viciado em drogas, até aquele que de alguma forma traz alguma perturbação à rotina da sua vida. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a abrangência do amor. Amar a Deus de todo o nosso ser e amar o nosso próximo, pelo menos tanto quanto nós amamos a nós mesmos. E eu digo pelo menos porque em outro lugar Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Qual é o alcance desse amor? De que maneira o amor vai se manifestar? Aqui e ali na Escritura, meus irmãos, Deus nos dá muitos exemplos do que significa amar a Ele e amar ao nosso próximo. Muitos exemplos práticos. Então, por exemplo, quando nós olhamos para os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos podem ser resumidos neste: amarás o Senhor teu Deus. Mas você se lembra quais são os 4 primeiros mandamentos? Só para a gente recordar. Lembra mesmo? Qual que é o primeiro mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas. É aquela versão lá do catecismo, né? Como é que é mesmo? Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não dá para ser cristão e ser budista ao mesmo tempo. Não dá para ser cristão e ser adepto de qualquer outra religião ao mesmo tempo. Não dá para nós amarmos a Jesus e amarmos o mundo ao mesmo tempo. Não dá para servir a Deus e servir, como é que Jesus diz? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, a Mamon. Mamon era o Deus das riquezas. Não pode ter o coração dividido. Então, não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura. Não te encurvarás diante delas. Quer dizer, se eu amo a Deus, eu não vou me contentar com um simulacro de Deus feito de pedra, ou feito de madeira, ou mesmo feito de pedras preciosas, ou materiais preciosos. Não, eu não vou fazer isso, porque o Deus que eu adoro, se existe uma imagem do Deus que eu adoro, essa imagem é Jesus Cristo, e a Ele é que eu vou adorar. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não brinca com o nome de Deus. Não use o nome de Deus para fazer gracinha gospel, para falar bobagem, besteira evangélica. Não. Sabe aquelas expressões ridículas? Eita Deus! E coisas assim, baixarias assim, como se o nome de Deus fosse para ser usado ao bel prazer em piadinhas. Não, não use o nome de Deus em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar. Tudo isso é amor a Deus, são aspectos do amor a Deus. E o que é amor ao próximo? Não matarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não cobiçarás, não furtarás, e tantas outras coisas que Deus ordena na sua palavra. Oferece a Deus sacrifícios de ações de graças, cumpre os teus votos ao Altíssimo, confiai no Senhor perpetuamente, orai sem cessar, em tudo dai graças. Todas essas coisas são mandamentos em relação a Deus, relação uns com os outros. O apóstolo Tiago e o apóstolo João escrevem: não amemos apenas de palavras, mas por obras, em verdade. Também diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, orai pelos que vos perseguem. E você notou o texto que nós lemos no começo, no momento de contrição? Jesus diz assim: porque se vocês cumprimentarem apenas os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Gentios não fazem a mesma coisa? O duro, meus irmãos, é que às vezes a gente não quer cumprimentar nenhum irmão, quanto mais aquele que é de fora. Como é que é o nome disso? É falta de amor ou é falta de educação? Eu acho que são as duas coisas, né? Como diria o Chaves, as duas coisas. Agora, se nós formos, meus irmãos, resumir tudo o que Deus fala na Bíblia, a gente pode resumir naquilo que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 12. Eu peço que você, por favor, abra ali, Mateus 7, 12.
E Jesus diz assim, resumindo tudo quanto o que a lei diz. Ele diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Outro dia eu estava comentando com os irmãos aqui numa quarta-feira a respeito desse texto, e assim, as palavras de Jesus aqui, elas são muito parecidas com alguns conceitos de outras religiões também. Né? O budismo tem uma frase muito parecida com esta. O budismo diz mais ou menos assim: não faça para os outros aquilo que você não quer que façam com você. Então, por exemplo, se eu não quero que ninguém me xingue, o que eu tenho que fazer? Não xingar ninguém. Mas você percebeu que Jesus, ele vai mais alto do que isso? Ele não diz assim, olha, não faça para os outros aquilo que você não quer que façam com você. Ele fala assim, faça com os outros aquilo que você quer que façam com você. Então, eu quero que me tratem de certa maneira, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar iniciativa, eu tenho que fazer. Eu faço, e eu faço por quê? Porque isso é o resumo de tudo que Deus está falando. É outra maneira de dizer, ame o teu próximo como a ti mesmo. Isto é, tome a iniciativa, faça você, e não fique esperando que o outro faça. Concluindo, meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta retórica. Quem é que não sabe disso? Acho que todos nós sabemos, não é? O problema é que saber é uma coisa, e fazer é outra. O escriba sabia, mas ele não estava no reino de Deus. Não adianta a gente conhecer a vontade de Deus se a gente não fizer. Ao contrário, isso se torna condenação para a nossa vida. E aí nós estamos com um problema sério, não é? Essa semana, você fez tudo que está escrito aqui? Como é que não vamos resolver isso então? E aí é que entra uma coisa chamada boa notícia. Eu quero dar algumas boas notícias para os irmãos. A primeira é que nós podemos ter um coração transformado. Enquanto nós estivermos nesta vida, nós sempre seremos imperfeitos, porque esta vida é imperfeita, este mundo caiu em pecado. Mas nós podemos prosseguir no fazer a vontade de Deus no nosso dia a dia. Então, antes de fazer algumas aplicações, eu quero perguntar assim para você: como é que está o teu amor a Deus? Qual é a medida do teu amor a Deus? Você ama a Deus de todo o teu coração? De toda a tua alma? De todo o teu ser? Você ama a Deus de todo o teu entendimento? Ou teu coração está dividido entre Deus e o mundo? Entre Deus e o dinheiro? Entre as coisas de Deus e as coisas desta vida? Onde é que está a tua confiança? Segundo, como é que está o teu coração para com o teu semelhante? Para com o teu próximo? Aquela pessoa que pede um prato de comida na sua porta, é uma pessoa que você ama e serve com prazer? Ou é um incômodo? É alguém que vai atrapalhar o teu dia? Porque afinal de contas você estava fazendo outra coisa. Como é que está aquele que se aproxima de você e tem uma necessidade? Como é que está o teu coração em relação a ele? E aos irmãos da igreja? Você gosta de estar entre os irmãos na igreja? Alguém a quem perdoar?
Alguém que te ofendeu? Alguém com quem você não quer conversar? Alguém de quem você quer distância? Ou alguém para você procurar e pedir perdão? Alguém com quem você precisa se reconciliar? E na tua casa, como é que está? O relacionamento com a esposa, o relacionamento com os filhos. Como está o seu amor à igreja? Como é que está o seu amor para com os seus pais? Como está o seu amor para com o seu próximo? E agora, meus irmãos, eu quero fazer algumas aplicações. Primeiro, lembre-se de que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você é amado. Eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia agora, lá em Romanos capítulo 5. Nós vamos ler o versículo de número 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Se você olhar aí para o versículo 1 de Romanos capítulo 5, do versículo 1 em diante, Paulo começa dizendo mais ou menos assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos reconciliação, não é? É mais ou menos isso o que o texto está dizendo. Veja, o que ele está dizendo aqui, olha, nós somos pecadores, mas nós fomos reconciliados com Deus. A inimizade foi desfeita e agora nós temos paz com Deus. E uma vez que nós temos paz com Deus, então nós podemos viver em alegria, nós podemos viver na certeza de que temos acesso à presença de Deus. E quando chega no versículo 5, ele fala, mas não é só isso que nós temos não. Veja o que ele diz no versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós temos conhecido o amor de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Então veja, você, de você mesmo, você não teria como amar do jeito que Deus ordena que você ama. Porque você e eu, seres humanos, somos pecadores. Mas acontece que nós fomos reconciliados com Deus. E quem é que veio morar no nosso coração? O Espírito Santo de Deus. Vida cristã não é você viver na sua própria força, é viver no poder do Espírito Santo que habita em você. Como é que diz o apóstolo Paulo? Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E então eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que eu quero dizer, irmão, é que você não teria de si mesmo a capacidade de amar, mas você tem o Espírito Santo. E você pode, pela fé, até amar os seus inimigos. Você pode até orar por eles. Você pode abençoá-los. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque dentro de você habita o Espírito de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo estava na cruz, sendo humilhado, crucificado, torturado, como é que ele orou pelos seus inimigos? Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Como é que você tem pensado a respeito daquele que de alguma forma te faz algum mal? Você tem pensado mais ou menos assim, mas ele já é bem grandinho para saber o que faz? Ou tem orado assim, Pai, perdoa. Ele não sabe o que está fazendo. O desafio é deixar o Espírito Santo dirigir o nosso coração. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho e completasse essa frase aí na sua mente. Pensa numa pessoa a quem você não está amando. E aí você faz assim diante de Deus: Senhor, o que eu posso fazer para demonstrar amor? E completa com o nome dessas pessoas. O que você pode fazer? É só uma sugestão.
coloca diante de Deus. Segundo, se você tem esfriado no amor, então eu quero ler Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. Jesus Cristo está falando com a igreja de Éfeso. É uma igreja que os irmãos sabem, era muito bem doutrinada. Era uma igreja que não tolerava falsos profetas. E Jesus elogia muito essa igreja por causa disso. Mas ele diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eu não vou comentar muito, eu só quero dizer assim: lembra-se do seu primeiro amor? Lembra-se quando você fez a sua profissão de fé? As coisas que você prometeu para Deus? Lembra de quando você se converteu a Jesus? E você queria converter o mundo para Jesus? E você não lia, você comia a palavra de Deus? E você não via a hora de chegar o domingo para estar na casa de Deus? Você tem continuado no teu primeiro amor? E se você não tem, lembra de onde você caiu? Volta. Volta ao primeiro amor. Terceiro, persevere no amor. Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13. Jesus está falando a respeito do fim dos tempos. E ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Irmãos, a iniquidade está crescendo no mundo? O mal está se multiplicando? Os pecados estão se avolumando? As coisas estão ficando cada vez piores? Isso não deve nos surpreender, a Bíblia diz que seria assim. E Jesus também falou que por causa disso, muitas pessoas estariam dizendo: não adianta. Para que amar a Deus? Para que amar o próximo? Você vê, quem se dedica só leva prejuízo. O amor vai se esfriar de quase todos. Mas, Nilda, eu quero te usar como exemplo, tá, meu bem? Aqui está escrito: por amor, por causa do pecado se multiplicar, o amor da Nilda vai esfriar? É isso que está escrito? Está escrito é o amor do Newton que vai esfriar? O que eu quero dizer, irmão? Que o teu nome não está aqui, não. Não é porque o amor de outros se esfria que o teu amor tem que se esfriar. Ao contrário, persevere. Eu sei que muitas vezes manter a chama acesa é uma coisa difícil, mas lembra quem é que mora no teu coração. Quem é que mora mesmo? O Espírito daquele Deus que é amor. Então, mesmo que for, como é que diz o hino? Mesmo que for custoso, nutre amor. Multiplique o amor dentro do seu coração. E dessa maneira, como diz Jesus em em Mateus capítulo 5, você está mostrando que você é como o teu Pai Celeste. Que Deus, em sua graça, nos fortaleça, a fim de que nós vivamos de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, em amor por Ele. Amém.